O choro de Raquel está mostrando figuradamente o choro do Espírito Santo por cada um dos seus filhos que foram para essa terra distante. Então essa família celestial, ela é apresentada nas Escrituras. Quando você tem essa imagem dessa casa celestial, você começa a compreender os segredos que estão revelados nas Escrituras. É claro, para a gente compreender esses segredos, nós vamos precisar sempre utilizar o método quádruplo de interpretação bíblica. Por que método quádruplo de interpretação bíblica? Porque nós vamos entender de forma literal o texto, vamos entender de forma alegórica o texto, vamos entender de forma associativa o texto, para entendermos o segredo do texto. Shalom, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os filhos da Ruach HaKodesh e os filhos da mãe das abominações. E vamos também responder aquela pergunta do vídeo anterior. O filho pródigo volta para a casa do pai, o pai vem morar com o filho na terra, ou o filho não vai para lugar nenhum, ele fica na terra e não vai para lugar nenhum? Vamos responder essa pergunta. Então você precisa entender que a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, elas se conectam. Quando você tem essas três parábolas em mente, você tem a imagem de uma família celestial, onde mostra um pai, onde mostra uma mãe, onde mostra um caminho para retornar para a casa do pai. A família celestial, ela é apresentada nas Escrituras. Quando você tem essa imagem dessa casa celestial, você começa a compreender os segredos que estão revelados nas Escrituras. Para a gente compreender esses segredos, nós vamos precisar utilizar o método quádruplo de interpretação bíblica. Por que método quádruplo de interpretação bíblica? Porque nós vamos entender de forma literal o texto, vamos entender de forma alegórica o texto, vamos entender de forma associativa o texto, para entendermos o segredo do texto. Na soma dessas quatro camadas, nós conseguimos entender a literalidade espiritual da coisa. Então, voltando aqui. Então, no capítulo 15 de Lucas, nós vamos ter a parábola da ovelha perdida, onde nós vamos ter um pastor. Esse pastor já nos disse que ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho para quê? Para voltar para casa. Nós vamos ter também a parábola da dracma perdida, onde nós vamos ter a figura de uma mulher, a figura de uma dona de quê? Dona de casa, que procura a sua dracma perdida. E temos a parábola do filho pródigo, onde nós vamos ter a figura de um pai que recebe o seu filho de volta aonde? De volta à sua casa. Essa casa é o que? O reino celestial, o céu. Então esse processo de voltar para casa vai passar por Apocalipse 7, que é o que? O selamento dos santos. Esse selamento está relacionado com a marca, está relacionado com as insígnias das tribos, está relacionado com as festas, começar pela Páscoa, pelo Pêssar, que também está relacionado com a marca, o sangue do Cordeiro, que também está relacionado com o sábado e também está relacionado com a palavra do Eterno, que deve estar em nós, tá? Deve estar na nossa cabeça e na nossa mão, ok? Ou seja, no nosso coração. Então, essa marca, esse sinal, essa marca nos identifica, além de nos dar um senso de pertencimento. A partir do momento que você se sente pertencente a uma das tribos celestiais, automaticamente você se sente um cidadão celestial. Então, isso é uma marca que deve estar no seu coração. Isso deve te caracterizar. Separei para a gente aqui Jeremias, capítulo 31,
versículo de número 15 até o versículo de número 17. Vamos lá. Diz assim: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, remete ao mundo celestial, lamentação e choro amargo. Raquel simboliza o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, nossa mãe. Chora seus filhos. Os filhos somos nós. Não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Já não existem porque pecaram e agora estão mortos, destituídos, estão aqui nessa terra, o mundo dos mortos. Por isso que Yeshua, Jesus falou, deixe os mortos sepultar seus mortos, porque aqui é o mundo dos mortos. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, voltarão lá da terra distante, para onde o filho pródigo foi. Voltarão. Ou seja, o pai promete que os filhos da Ruach voltariam da terra distante para casa novamente. Aí diz assim, olha só. Há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos, ou seja, voltarão para casa. Amados, nós somos filhos da Ruach HaKodesh. A mãe das meretrizes também tem seus filhos. A Bíblia os chama de os anjos de Satanás, que é um grupo diferente daquele grupo que a Bíblia fala que foi arrastado pela cauda do dragão. Eu vou ler esse texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: A sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou para a terra. O dragão se colocou em frente da mulher que estava prestes a dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando este nascesse. Então aqui, referindo-se à guerra celeste, é dito que batalhou Miguel e seus anjos contra o dragão, Satanás e seus anjos, que são os filhos da mãe das abominações. E nessa batalha ele foi lançado à terra, mas ele também arrastou consigo, arrastou pela cauda. Quando fala cauda, está falando de engano, está falando de mentira. E quando fala que arrastou, está dizendo que eles foram forçados. Eles foram forçados pela cauda do dragão e foram arrastados para a terra também. Esses arrastados, essas estrelas do céu que foram arrastadas pela cauda do dragão, refere-se a cada um de nós. Como foi dito para Abraão, a sua descendência, Abraão, será como as estrelas do céu. Essas estrelas são aquelas arrastadas pela cauda do dragão que precisam recuperar o seu brilho, recuperar o seu esplendor, a sua glória. E isso é feito através de quem? Através de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Olha só o que fala no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Diz assim, olha só. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Quem pode ouvir, ouça. Então os justos vão brilhar novamente. Olha só esse texto. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Mateus 5, versículo 16. Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que, ao verem o bom comportamento de vocês, elas deem glória ao Pai que está nos céus. Percebe que os filhos do Pai são sempre associados à luz, seja de uma forma ou seja de outra, estão sempre associados à luz. Por quê? Porque estrelas brilham. E toda estrela tem sua moradia, tem seu local, sua casa, sua habitação. Aonde? Nos céus. Toda estrela brilha e mora nos céus. Então, quando o filho volta para a casa do pai, ele volta a brilhar, ele volta a resplandecer. Meus irmãos, nós precisamos ser a luz de Jesus, a luz de Yeshua na vida de outras pessoas. E se você está no escuro, está vivendo trevas na sua vida, eu te convido a vir para essa maravilhosa luz, a luz do Senhor Jesus, a luz de Yeshua HaMashiach,
o Messias, o nosso Salvador. O tempo está acabando. Então você precisa entender que o choro de Raquel está mostrando figuradamente o choro do Espírito Santo por cada um dos seus filhos que foram para essa terra distante, que foram arrastados pela cauda do dragão. Olha esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: do mesmo modo, também a Ruach, ou seja, o Espírito Santo, nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas a própria Ruach, ou seja, o próprio Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O choro de Raquel é o gemido inexprimível do Espírito Santo intercedendo pela minha e pela tua vida. Mas qual é a promessa do Pai? Vamos voltar lá no livro de Jeremias, capítulo 31, que diz assim: assim diz o Senhor, um som é ouvido em Ramá, som de choro e dor. É Raquel que chora por seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já estão mortos. Isto diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz: deixe de chorar, não derrame mais lágrimas, pois haverá uma recompensa por seu trabalho. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Percebe que o pai fala que os filhos voltarão? O pai não diz assim: eu vou e vou morar lá na terra do inimigo com os seus filhos. O pai fala: os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Eu, o Senhor, afirmo isso. Verso 17. A esperança no seu futuro. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. É a decisão do Senhor. Então os filhos voltariam para a pátria. Que pátria é essa? Vamos ler mais um texto. Vamos ler Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, que diz assim: porém, a nossa pátria está nos céus. Porém, a nossa pátria está onde? Está nos céus. O que o pai prometeu lá em Jeremias? Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Porém, a nossa pátria está nos céus, de onde também estamos esperando o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nossos corpos fracos e mortais para serem iguais ao seu próprio corpo glorioso. Ele fará isso pelo poder que tem de dominar todas as coisas. Então olha só, nós estamos esperando o nosso Salvador da onde? Da nossa pátria. Por quê? Porque Ele é o caminho que nos leva de volta. Vamos ler João capítulo 14, do verso 2 em diante, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E fala que vem e vai nos levar. O que é dito? O pai fala que seus filhos, Raquel, voltarão para a sua pátria. Onde é a pátria? A pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, Jesus. O que Jesus fala? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, por isso, eu voltarei e vos levarei. Vai levar para onde? Para a casa de meu pai, onde há muitas moradas. Que é onde? É o mundo celestial, os céus. Aí ele continua falando, olha só: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Então, para onde que o filho pródigo volta? O filho pródigo volta para a casa do pai, onde há muitas moradas. A parábola do filho pródigo afirma que o filho se arrependeu dos seus pecados, pegou o caminho de volta para casa e voltou para a casa do pai e foi recebido na casa do pai e vestido com vestes novas, sandália nos pés, anel no dedo. Houve uma grande festa quando ele voltou para a casa do pai. Existe essa festa por conta de cada um de nós? Existe essa festa por conta da salvação? Existe. E essa festa, pelo retorno, essa festa se dá onde? Se dá aqui? Aonde se dá essa festa? Vamos ler mais um texto.
Novamente, Lucas, capítulo 15, versículo 7 ao versículo 10, diz assim: Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando você tem essa imagem, essas 3 parábolas juntas, a parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, você vai perceber que ali é sempre trazida a expressão festa nos céus, ou alegria nos céus, ou alegria junto dos anjos de Deus que estão no céu. Que a nossa pátria é junto aos anjos de Deus, no mundo celestial. Se a nossa pátria fosse aqui, a festa e a alegria seria aqui. Entretanto, essa festa é no reino celestial. Mas a mãe das abominações também tem seus filhos, os quais não participarão dessa festa nem dessa alegria. O que está reservado para os filhos da mãe das abominações? Vamos ver agora. Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz assim, olha só: Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses, meus irmãos, são os filhos da mãe das abominações. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas dessa terra. Então, a mãe das abominações tem seus filhos também, mas estes não são aqueles que participarão da glória futura. Esses são aqueles que não retornarão para a casa do Pai. Entende? São aqueles grandes, os reis da terra, os poderosos, aqueles que são influenciados diretamente por essas entidades malignas. Vou ler aqui para a gente Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 em diante. E diz assim, olha só: Um dos 7 anjos que trazia as 7 taças veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta é a mãe das abominações, uma entidade maligna, que muitos chamam de Semíramis, Lilith, enfim, é uma entidade maligna, a consorte de Satanás. Aí diz assim, olha só: Os reis da terra se prostituíram com ela, e os seus habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito até um deserto, e vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da prostituição. À sua testa estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia. A mãe das abominações, ela é personificada na Babilônia, essa grande Babilônia, assim como a Ruach HaKodesh é personificada na Nova Jerusalém, tá? Aí diz assim: a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Então o anjo me disse: Por que te espantas? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, perceba, os habitantes da terra que não tiveram os nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, são os filhos da mãe das abominações. Porque os filhos da Ruach HaKodesh, eles já tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, e por isso o Messias vem e faz-se carne como nós, para poder nos resgatar
e nos dar a oportunidade de voltar para a casa do Pai. Mas esses que são fiéis à sua mãe, a mãe das abominações, estes não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E esses espíritos muitas das vezes encontram meios para ficarem se repetindo aqui na Terra o tempo todo. E aí continua dizendo, olha só: os habitantes da Terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo ficarão admirados quando virem a besta que era e já não é, mas voltará. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é o 8º rei. Esta está entre os 7 e irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo propósito e entregarão à besta seu poder e autoridade. Combaterão o cordeiro, vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Os que estão com ele, que estão com o cordeiro, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. E disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então ela está sentada como uma ave que está ali chocando e gerando filhos para a perdição, para irem à perdição, para formarem reino, para formar um sistema todo que por fim vai à perdição. Continua dizendo: os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É importante você fazer o paralelo, porque essa prostituta, essa mãe das abominações, a mãe das meretrizes, ela está espelhada na vida de Jezabel. O que aconteceu com Jezabel? Eu não vou abrir o texto aqui, mas Jezabel foi comida. Quem as comeu? Os cães comeram Jezabel. Assim como acontece com essa entidade que vai ser devorada pelos seus próprios filhos, Jezabel foi devorada pelos cães. E quem são os cães segundo a Bíblia? Vamos ver quem são os cães. Vamos ler primeiro Apocalipse 22:15, que diz assim: ficarão de fora os cães. Aí vai dar a sequência aqui de outros tipos que vão ficar de fora, mas ele começa falando dos cães. Vamos ver mais um texto. Mateus capítulo 7, verso 6 está escrito: não dei aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Vamos ver mais um texto agora. Filipenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, os maus obreiros, cuidado com os falsos circuncidados, né? Então os cães são o quê? Pessoas. Aí peguei para a gente aqui também Isaías capítulo 56, versículo 11, que diz assim: são cães gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Todos eles buscam os seus interesses, cada um com a sua ganância, todos, sem exceção. Que nós lemos lá em Filipenses, que eles são pessoas que só pensam nas coisas da terra. O Deus deles é o próprio ventre. São chamados na Bíblia de cães. Esses espíritos, esses cães gulosos, por fim, como aconteceu com Jezabel. Jezabel foi comida pelos cães. A mãe das meretrizes será comida, será devorada por aqueles mesmos, os quais ela está ali dominando sobre eles, os reis da terra, essas entidades, esses espíritos, muitos em corpos e muitos invisíveis. Ao fim das contas, o juízo contra a mãe das meretrizes é ser destruída pelos seus próprios filhos. Enquanto que a promessa para a Ruach HaKodesh, a promessa que foi dada a Raquel foi o quê? Seus filhos voltarão da terra do inimigo.
quero agradecer os irmãos do grupo que me abençoou com esse aparelho qual estou gravando já esse vídeo, né? Porque esse meu aparelho aqui, que é o aparelho que está sempre dando problema, né? Ele já está no fio da rabiola. A parte de trás dele, ela não gruda mais, ela fica sempre saindo, né? Quando eu chacoalho, ela sai. Eu coloco, chacoalho, ela sai. E aqui o vidro dele, né? Também todo rachado já, todo ruim, né? Não sei se dá para os irmãos ver bem, mas enfim, já não, né, dá para gravar. Eu continuo usando ele ainda, mas não tem a eficácia, né, que necessária, né? Então quero glorificar ao Pai por essa bênção que o Pai enviou. Os irmãos já vêm tentando me abençoar com esse aparelho já há algum tempo, mas o Pai não havia permitido. Mas enfim, chegou o momento e o Pai permitiu. Esse aparelho é Xiaomi, né? Xiaomi. E já estamos utilizando ele para a glória do Eterno, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Tendo dito isso, se você é novo por aqui, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha e comenta também esse vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas. Beleza?